Agora você vai para o Pará, por exemplo, gente, a comida do Pará é maravilhosa, mas é forte para burro. Você vai para Pernambuco, por exemplo, o cara chega e entra numa buchada de bode, e aí? Exatamente. Existem dois aspectos aí importantes nesse seu comentário. O primeiro deles é que o indivíduo, mesmo essa comida estando saudável, não estando contaminada, eventualmente o sujeito não está preparado para fazer aquela refeição daquela maneira, com aquele aporte de gordura. Então ele pode ter um problema relacionado à própria incapacidade do organismo dele de absorver aquilo. Esse é o primeiro aspecto. O segundo é que, se por uma infelicidade essa comida tiver alguma contaminação por bactéria, por vírus, por exemplo, salmonela, rotavírus e uma série de micro-organismos, esse indivíduo vai adoecer, vai ter diarreia, vai perder alguns dias de viagem, vai ser um transtorno para ele. Em situações onde existe vacina, o indivíduo pode se vacinar e se vê com uma chance muito menor de adquirir qualquer uma dessas doenças. Mas é possível, por exemplo, gente, não tem um remedinho assim que a pessoa pode tomar, que nem o Dramin, por exemplo, assim, que evita uma diarreia, uma disenteria? Não, isso não existe. Existem medicamentos que, durante o curso da diarreia, eles são capazes de melhorar, de encurtar o tempo de evolução da doença. Mas impedir, bloquear, não existe. Como. Não tem como. Se der só uma diarreia, está tudo bem. Né? O problema é se a pessoa pegou uma infecção intestinal. Normalmente as coisas são sinônimos, né? A diarreia normalmente é devida a um agente infeccioso, seja vírus, bactéria ou mesmo parasita, né? Existem algumas causas assim, relativamente raras de diarreia não relacionadas à infecção, mas a grande maioria são diarreias infecciosas. O cara vai para a cama. Vai para a cama, quer dizer, diarreia por rotavírus, né? É uma diarreia grave, com vários episódios, o indivíduo fica desidratado, fica hipotenso, é bastante complicado. E seguro viagem é de extrema necessidade? Extremamente necessário. Aliás, seguro de saúde para viagem. Exatamente. Aliás, também é incumbência do profissional dessa área orientar o paciente, o viajante, sobre o seguro, sobre as coberturas que esse seguro vai oferecer no exterior, né? Às vezes é possível até dar uma referência de serviço de saúde, caso ele adoeça, para que ele procure. Então, vamos dizer assim, esse lado administrativo da viagem, o médico também pode ajudar. Faz parte da nossa incumbência. Essa menina, essa jornalista que está lá em Londres, por exemplo, o que está segurando a barra dela é o seguro. Sem dúvida. Se ela não tivesse feito o seguro de saúde dela aqui no Brasil para ir para a Inglaterra, ela estaria, como diz o caipira lá em Cosmorama, estaria no Corgo. No Corgo, E é importante lembrar também que, às vezes, o indivíduo até se preocupou, lembrou, eu posso ficar doente, vou levar alguns remédios. Dependendo dos medicamentos que ele leve, ele não pode usá-la. Então, isso também faz parte da nossa orientação. Não, como assim, não? Troca isso, miúdo. Por exemplo, se o indivíduo leva, por exemplo, uma caixa de um medicamento que é um neuroléptico, que tem funções sedativas e tudo mais, que eventualmente poderia ser usado com fins adversos. Se esse indivíduo é abordado lá por uma autoridade oficial, ele pode até ficar sem o seu remédio, desde que ele não tenha uma receita médica. Se ele tiver uma receita médica carimbada por um profissional aqui do Brasil, compatível com o medicamento que ele está usando, ele vai continuar usando. Se ele leva, por exemplo, um remédio dessa natureza, sem uma receita médica bem clara, ele está sujeito a ficar sem o remédio lá. Pode dar o nome de um ou dois para a gente ter ideia de que remédio nós estamos falando? Diazepam, alguns antibióticos que são de uso controlado, né? Isso pode acontecer. Tegretol, carbamazepina, isso pode acontecer. E se o cidadão, por exemplo, está lá nos Estados Unidos, ou lá na Inglaterra, ou lá na Rússia, e ele tem um ataque cardíaco lá no meio da rua, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser atendido pelos serviços de saúde locais. Esse primeiro atendimento vai acontecer, né? O problema vai surgir se ele, por exemplo, não tem seguro de saúde, né? Ele vai ser um paciente em atendimento particular, sujeito aos custos que são normalmente muito elevados. Ele vai ser atendido, né? Olha, gente, eu fiz essa pergunta para o Cláudio pelo seguinte. Recentemente, um senhorio meu aí de um prédio que a gente alugava, ele foi para os Estados Unidos. Ele saiu daqui,
E quando ele chegou em Miami, quando ele pôs o pé no aeroporto de Miami, ele pôs o pé no aeroporto, ele teve um infarto. Aliás, minto, ele teve um AVC lá dentro do aeroporto de Miami. Agora ele já voltou para cá, mas foi um transtorno para ele poder, para a família, trazer ele de volta para o Brasil. Isso é desesperador. É desesperador. Então, é uma situação num momento difícil, num momento de dor, às vezes de emoção, né? E você se obriga a cuidar desses aspectos burocráticos e administrativos que, feliz ou infelizmente, que são muito rigorosos, né? Então o indivíduo tem que ir preparado. Cláudio, o governo americano exigiu que a família pagasse um acompanhante médico até São José do Rio Preto, entregasse ele aqui em Rio Preto. É assim o procedimento? Essa é uma outra questão que sempre traz aí, a gente ouve as histórias. O profissional médico do exterior, ele não pode atuar nos Estados Unidos, a não ser que ele tenha passado por que a gente chama de board, que é uma prova, né, que valida a atuação do médico estrangeiro lá. Mas na grande maioria das vezes isso não acontece, é difícil você achar um médico brasileiro que tenha passado por esse exame lá. Então realmente eles obrigam que o médico americano, né, tome a conduta nesses casos. E isso normalmente é cobrado e custa muito caro. Muito caro. Muito caro. Mas a família teve que pagar o médico para vir aqui em São José do Rio Preto e entregar ele aqui para outro médico. Não? Senão não sai dos Estados Unidos. Não sai. Eles são muito rigorosos, realmente. Eles estão certos, né? Eu acredito que sim. Eles estão certos. Agora, Cláudio, qual é o índice de procura dos nossos viajantes com o médico da medicina de viagem? Então, você tem bastante procura? Então, as agências de turismo orientam, indicam o médico? Uhum. Como nós comentamos, isso é algo relativamente novo, né? Especialmente para o interior do estado de São Paulo. Nós temos serviço já em atividade em Campinas, em Ribeirão Preto. Em São José do Rio Preto, eu sou o primeiro médico credenciado para fazer esse atendimento. Eu sou membro da Sociedade Brasileira de Medicina de Viagem, né? Então é algo que nós estamos começando a divulgar agora. Então realmente a procura é muito pequena, né? As agências de turismo estão sensibilizadas, já passaram por algum treinamento em São Paulo, no Rio, né? Mas aqui localmente isso ainda é pequeno, é incipiente. Agora, a pessoa que vai viajar, seja dentro do... por exemplo, for para o Nordeste, ela deve procurar o médico de viagem ou ela já está acostumada e não precisa nada disso? Se o indivíduo já passou em algum momento por alguma orientação desse tipo, normalmente ele vai bem orientado, né? Ele já se prepara, porque as coisas se repetem, né? Mas se for a primeira viagem, é interessante sim, porque, mais uma vez, o Nordeste são os locais que você visita, às vezes são muito preparados, né? Até de alto luxo, e tem locais muito simplórios. Então, mais uma vez, o indivíduo vai ficar exposto à diarreia, à picada de mosquito, enfim. É importante, sim, essa avaliação com o médico de viagem. Agora, qualquer viagem para o exterior, seja a primeira ou a 10ª viagem, o cidadão deve passar pelo médico da medicina de viagem? Deve, especialmente para alguns destinos aí marcados contra a possibilidade de aquisição de doença infecciosa, né? Eu acabei não comentando, mas existe uma regulamentação internacional de alguns países que exigem que o indivíduo seja vacinado para a febre amarela, senão ele não consegue entrar no país. Ele vai chegar lá e vai ficar na porta. Ele nem embarca. Ele nem embarca, né? E são algumas clínicas do país, privadas, que são credenciadas para vacinar o indivíduo para esse tipo de viagem. Por exemplo, quais países são esses? Alguns países da América Latina, do Caribe, por exemplo, Panamá, Guatemala, Colômbia, todos esses países exigem o certificado internacional de vacinação contra a febre amarela. Se o indivíduo não tem, ele não entra no país. Ele não entra porque ele pode estar levando. Exatamente. E pode estar trazendo. Exatamente. Principalmente por poder estar levando o agente. Então isso é lei, realmente não passa, não tem jeitinho brasileiro, o indivíduo não embarca. E para falar com você, Cláudio, o que a gente tem que fazer? Então, eu atendo no consultório privado esse tipo de paciente, né? A minha clínica fica na Antônio de Godoy, 4141, o telefone é 3253-9897. Vamos ter que pôr depois no vídeo para alguém que estiver vendo a gente e for viajar, falar com o Dr. Cláudio. Você sabe que você tem um colega lá na Beneficência Portuguesa, que é o Rubens Tevenar,
E o Rubens, ele trabalha, ele é rotariano e ele tem uma preocupação como médico muito grande com relação ao vírus da paralisia infantil, a poliomielite. E ele tem um dado interessante. O Brasil erradicou essa doença, né? Mas alguns países do mundo ainda não erradicaram. Por exemplo, o Paquistão, o Afeganistão e outros anos por aí. Só que tem uma coisa, se me entra uma pessoa infectada com o vírus da paralisia infantil lá em Cabul, né, 15 horas depois ele está descendo no aeroporto no Brasil e está trazendo um vírus com ele, né? Então, exatamente, esse é um assunto extremamente atual, né? Quer dizer, hoje o indivíduo sobe num avião de rota comercial e dá a volta ao mundo em 24 horas, né? E realmente é importantíssimo isso que você tocou. Além do próprio risco de adoecer, ele traz doenças para o país, né? Doenças já aqui consideradas erradicadas. É o sarampo, por exemplo, né? O sarampo surgiu na mídia aí algumas semanas atrás por ocasião da Copa do Mundo. Nós tivemos vários casos de sarampo, de pacientes doentes, que foram para a África do Sul e voltaram doentes de lá. A polio, a situação é a mesma, né? Então, tem alguns países da África, do Sudeste Asiático, que ainda tem doença lá pelo vírus. E existe vacina. Existe uma vacina nova, super segura, que alguns indivíduos, para alguns destinos, têm indicação de tomar. E sem contar, por exemplo, que há algumas doenças que são doenças do frio, né? Por exemplo, você tem hoje os Estados Unidos e a Europa sob neve. Sem dúvida. Essas doenças podem vir para cá? Sem dúvida. Normalmente essas doenças a gente costuma chamar como as infecções respiratórias, né? Existem vários vírus envolvidos nisso. Dentre eles o nosso hoje famoso H1N1, o vírus de influenza sazonal, né? o metapneumovírus, enfim, uma série de agentes. Gripe asiática. SARS, né? Enfim, gripe suína. Exatamente. São agentes que costumam se propagar em ambientes fechados, né? Normalmente presentes em locais com baixas temperaturas. Ainda bem que eu parei de assistir filme de ficção. Gente, nós conversamos com o Cláudio Penido, médico, gente nova, né? Aqui em Rio Preto, médico 6 anos morando em Rio Preto, trazendo novidade para a gente, que é a medicina de viagem. Vai viajar para o exterior? Meu amigo, procura o Cláudio, vai lá e se prepare e se precavenha, porque ficar doente lá fora é difícil, gente. Só quem não ficou doente ainda lá fora que não tem ideia de como que a coisa é brava. Principalmente se você não souber a língua do país onde você está. É terrível. Bom, Cláudio, muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado, Alexandre, você ter trazido o Cláudio aqui para a gente. Alexandre é assessor de imprensa lá da Intermídia. Gente, muito obrigado. Vamos em paz e fiquemos com Deus.